Olá, boa tarde. Eu acabei de começar a gravação, então eu vou dar alguns recados. Idrissa já me apresentou, mas novamente, eu sou a monitora da sessão. Meu nome é Thaís, faço parte do grupo, faço parte do CCO, e gostaria de pedir aos participantes, né, que mantivessem só a câmera e o microfone ligados, quem estiver apresentando no momento. E perguntas, elas vão ser feitas no chat, então podem incluir as perguntas. A gravação ela vai ser disponibilizada no site do CCO ao final do simpósio. E mais informações sobre publicação de trabalhos, as normas, enfim, todas essas informações vão estar disponíveis no site do CCO também, tá bom? Acredito que é só isso mesmo. Que todos tenham uma ótima sessão. Eu passo a palavra para a Idrissa agora. Bom, seguindo os protocolos, a partir de agora, eu deixo a coordenação da sessão, do simpósio, com o professor Dr. Juliano Desiderato Antônio, da Universidade Estadual de Maringá. Esteja à vontade, professor. Obrigada por sua participação. Eu que agradeço o convite, né, para participar do evento, poder organizar um simpósio para a gente tratar da RST, né, uma teoria no qual, a respeito do qual os trabalhos que serão apresentados hoje à tarde são utilizados, né? A teoria que é utilizada para os trabalhos que serão apresentados agora à tarde, né? Agradeço, então, aos colegas que vieram prestigiar, que vieram assistir, aos colegas que estão apresentando trabalhos também, né? Então, a gente vai ter 3 trabalhos, né? O trabalho do professor Luciano Araújo, da professora Gabriela Pecuja e da professora Sâmia Letícia Cardoso dos Santos, nessa ordem, tá? Acho que a gente pode deixar 30 minutos para a apresentação, né? De cada trabalho e, ao final, a gente discute os 3 trabalhos, né? Como a Thaís falou, as perguntas podem ser colocadas no chat, eu vou anotando aqui também, e a gente faz a discussão dos 3 trabalhos ao final. Tudo bem? Então, novamente, né, agradecer a participação de todos. O primeiro trabalho, então, é do professor Luciano Araújo Cavalcante Filho, da Universidade Federal do Ceará. O título do trabalho dele é A Estrutura Retórica de Redações Nota Máxima do Enem. Luciano, com você. Só compartilhar a tela aqui. Todo mundo escuta bem? Sim, sim. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Nunca lembro se é para compartilhar a tela inteira, uma janela ou uma guia. Acho que seja uma janela. Dá para ver a apresentação? Eu já perdi meu contato visual com vocês. Sim, é possível ver. Se você conseguir clicar num ícone que tem ao lado do zoom, do menos ali, para aparecer só... Aqui estão aparecendo os outros slides também. Mas se não der, não tem problema, não. Já coloquei para apresentar aqui. Já deu certo ou não? Não, aqui para a gente está aparecendo só... Está aparecendo a tela do PowerPoint, mas os demais slides estão aparecendo, né? E agora? Não. Deixa eu tentar interromper esse compartilhamento. Acho que você primeiro coloca para apresentar, e quando você colocar para compartilhar uma janela, já seleciona a janela em que está aberta a apresentação. E agora, professor? Perfeito. Ok? Perfeito. Pronto. Então, boa tarde. Como o professor Juliano já falou, né? Eu sou Luciano, eu estou cursando doutorado aqui na Universidade Federal do Ceará. E desde a época da graduação que eu gosto de trabalhar com articulação de orações. Né? E fiz isso na época de bolsista,
No mestrado também trabalhei com articulação de orações, só que agora no doutorado foi que, né, eu aderi realmente. Né? Eu trabalhava com a RST, mas eu trabalhava assim, sempre batendo na trave. Né? Mas dessa vez eu decidi, né, consegui convencer a minha orientadora a trabalhar com a teoria, e ela topou, e para mim tem sido um grande desafio. Né? Eu tenho já entrado em contato com o Juliano já algumas vezes, já é quase meu co-orientador da tese, né? Tantas dúvidas que eu já tirei, o Juliano, né, ele já participou da qualificação da tese, né, ele já avaliou também um artigo meu e creio que também participará da minha banca, né, de defesa, que deve ser agora entre o final do ano, começo do ano que vem. A professora Márcia vai entrar em contato com você, viu, Juliano, em breve. Tá? Todo mundo me escuta bem? Posso continuar? Sim, pode continuar. Então, o título do meu trabalho, então, que eu vou apresentar aqui hoje, é uma tese em andamento, já quase encerrada, faltam só alguns detalhes, esperando um pouco do retorno também da minha orientadora. O título é a Estrutura Retórica de Redações Nota Máxima do Enem, uma análise funcionalista. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao comitê organizador do terceiro seminário do grupo de pesquisa, né, de conectivos e conexão de orações, do CCO. Agradecer também ao professor Juliano pela oportunidade, a minha orientadora, a professora doutora Márcia Teixeira, ao programa de pós-graduação em Linguística da UFC, a Secretaria de Educação aqui do Estado do Ceará, a qual eu sou vinculado, sou professor da Educação Básica, né? E também a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FUNCAP, que me ajuda financeiramente na minha bolsa de pesquisa. Então, o roteiro da minha apresentação vai seguir mais ou menos essa sequência, tá? Uma introdução, em seguida a apresentação da fundamentação teórica, em seguida os procedimentos metodológicos que eu utilizei na minha pesquisa, e por fim uma prévia ainda, né? Ainda não tem como apresentar tudo, né? As conclusões todas, porque a gente está em finalização. Então, eu vou apresentar alguns resultados que eu já consegui obter. Então, para começo, né, para o início do nosso trabalho, então, eu venho aqui mostrar duas principais motivações do meu trabalho. A primeira, assim, já que eu sou professor da educação básica e assim, não pretendo sair, porque sou apaixonado por trabalhar com adolescentes e ter esse papel social mesmo, né, de ver os meninos conseguindo obter resultados melhores no Enem e na sua vida cotidiana. Então, assim, eu não pretendo sair da educação básica. Acho muito bacana o trabalho no ensino superior, mas eu sou realmente apaixonado pela educação básica. Então, assim, desde a época do mestrado ainda, eu venho tentando trabalhar com objetos do meu dia a dia, né? Objetos com os quais eu me deparo, essas dificuldades que o professor de língua portuguesa se depara no seu cotidiano. Então, sempre tentei trabalhar com uma melhoria do meu trabalho enquanto professor. Né? No meu mestrado foi o Prof. Letras, que já é um mestrado, né, aplicado mesmo ao ensino. Né? Trabalhei com a parte da hipótese adverbial. E agora, no doutorado, né, eu pretendo trabalhar com a redação do Enem. Visto que às vezes é o bicho-papão, né, desse exame. Né? Muitos alunos têm medo, muitos alunos têm dificuldades. Não é raro, né, nos depararmos com alunos na educação pública que chegam ao terceiro ano do ensino médio, muitas vezes sem saber nem o que é uma folha de redação. Isso é uma realidade aqui do Ceará, eu acredito que seja uma realidade também do Brasil como um todo. Então, assim, às vezes a gente tem que fazer um esforço enorme de recuperação desses alunos para tentar, né, possibilitar, né, que eles consigam concorrer à altura com outros alunos, né, principalmente de escolas particulares, embora tenha as cotas. Né. A gente sabe que isso interfere também, interfere na autoestima. O objetivo geral do nosso trabalho é identificar padrões regulares na estrutura retórica das redações de nota máxima do Enem. Como assim padrões regulares? Aqui no Ceará, acredito também, né, no restante do Brasil, há cursinhos particulares em que o professor trabalha, né, a estrutura da redação do Enem, como se houvesse realmente ali uma estrutura subjacente,
que o professor ensina para o aluno, meio com uma forma, para o aluno conseguir tirar uma nota, né, uma nota razoável, uma boa nota, ou até mesmo uma nota 1000, que é a nota máxima. Né? E eu sempre fiquei um pouco encucado com isso, eu disse, rapaz, será que existe nessa estrutura? Né? E eu sempre procurei uma teoria que fosse capaz de fazer essa descrição em busca da existência dessa estrutura. Né? Mas, assim, no meu cotidiano na sala de aula, eu analisando algumas redações, até que eu tentava trabalhar essas estruturas, e, de fato, quando a gente apresenta um determinado padrão para o aluno, facilita a vida dele na hora de produzir o seu texto. Então, assim, eu sei que o ideal não é pregar uma estrutura para o aluno, uma forma para o aluno conseguir produzir seu texto, como se fosse a única forma de escrever. Não. Essa estrutura, muitas vezes, serve para sanar dificuldades imediatas que o aluno tem ali. Como eu falei, há alunos que chegam ao terceiro ano do ensino médio sem saber nem o que é uma redação, infelizmente. Então, assim, em um ano letivo, do terceiro ano, por exemplo, a gente tem que sanar seríssimas dificuldades. Né? E uma forma que eu encontrei, né, foi identificando propondo que o aluno produzisse seu texto dentro de uma determinada estrutura. Só que isso era feito de modo intuitivo. E deu certo? Deu certo. Eu vi alunos ali saindo, né, de 280, e quando né, no decorrer do ano, ao final do ano, quando ele fez o Enem, ele tirou 820. Então, assim, há alguma coisa ali que precisa ser estudada. Né? Eu sempre senti isso na sala de aula, mas só que eu nunca coloquei isso cientificamente. Né? Então, a AST me possibilitou buscar essa estrutura, né? Descrever essa estrutura. E, futuramente, um dos desdobramentos desse meu trabalho é trabalhar esse padrão com os alunos como forma de, né, iniciar, né, de aumentar a autoestima deles para mostrar que eles são capazes. E depois de dominada essa estrutura, eles podem desenvolver as próprias estruturas deles. Lembrando, não estou propondo aqui um engessamento, né, uma forma que eles sigam o resto da vida, não. Estou propondo aqui uma forma de sanar uma dificuldade, né, imediata. E quem é professor de escola pública sabe muito bem do que eu estou falando. Às vezes a gente tem, né, poucos recursos, e às vezes um recurso desse pode ajudar bastante, né? Tá? Como objetivos específicos, eu apresento 3. Né? O primeiro seria elaborar e propor, com base no contexto das propostas de classificação das relações retóricas e na análise de redações matemáticas do Enem, um quadro teórico de relações empiricamente observáveis. O segundo objetivo é verificar quais relações retóricas emergem com maior frequência entre as posições que integram as relações de nota máxima do Enem. E o terceiro é analisar, com base nos resultados obtidos, as similaridades e diferenças entre a análise da redação nota máxima do Enem, com base na teoria da estrutura retórica, e, né, fazendo um paralelo ali com os critérios de avaliação exigidos nas competências do Enem. Com relação à fundamentação teórica, né, é óbvio aqui a teoria da estrutura retórica. Aqui já partindo um pouco, né, uma das coisas que me incomodaram no início da análise era que aquele quadro, né, das relações propostas, aquele quadro proposto por Mentons, eu não via aquele quadro como uma forma ideal para descrever, né, o processo de produção de um texto dissertativo argumentativo, como é o da redação do Enem. Então, aquela divisão entre relações semânticas e pragmáticas me incomodava um pouco, porque, assim, ao meu ver, né, eu coloquei aqui, nas relações, como a distinção dicotômica entre relações semânticas, relações de conteúdo, e pragmáticas, relações de apresentação, não pode ser empiricamente comprovado. Desculpa, viu, gente? Aqui as relações como... Né, então, uma distinção dicotômica entre relações semânticas e relações pragmáticas não pode ser empiricamente comprovada, no sentido de que, se uma relação for classificada como semântica, ela não deverá ser pragmática ou vice-versa. Portanto, acreditamos que essa divisão não consiga demonstrar suficientemente o papel fundamental de cada uma delas no desenvolvimento temático e argumentativo das relações de Enem. Então, foi necessário refletirmos um pouco
e propor, com base em outras propostas, né, de classificação, porque aquela do Menton-Thompson não é a única. Então, foi necessário propor, né, refletir um pouco antes de iniciar o estudo em si, uma nova forma de classificar essas relações, de forma que não né, opusesse ali relações semânticas e pragmáticas, porque, no nosso entender, todas elas são pragmáticas, né? Todas elas têm uma função ali dentro, a de ser desempenhada. Então, pensando um pouco na questão do texto dissertativo argumentativo, nós temos Garcia, 2010, que adverte que, embora os livros didáticos frequentemente não diferenciem os atos de dissertar, de argumentar, ambos correspondem a atos distintos. Portanto, fica claro que o candidato submetido ao Enem deve obrigatoriamente produzir um texto dissertativo argumentativo, necessitando, portanto, executar 2 grandes movimentos discursivos. É importante repetir. Que 2 movimentos seriam esses? Dissertar, que é discorrer sobre um determinado tema, e argumentar, defender um ponto de vista. Mas seria possível identificar relações mais voltadas para a elaboração temática e relações mais voltadas para, né, a orientação argumentativa? E além desses 2 grandes movimentos, de argumentar e dissertar, o candidato também deve organizar os conteúdos mais nucleares em forma de tópicos. Portanto, inspirados no modelo de classificação proposto por Benamar e Taboada, 2015, propomos um quadro que busca classificar as relações retóricas em 3 classes principais. Seriam elas as relações de elaboração temática, relações de orientação argumentativa e relações de organização textual. No caso, nosso quadro ficou assim, né? A maioria das relações que nós temos aqui, né, são oriundas da proposta de Menton-Thompson. No entanto, outras eu também acabei pegando de Carlson e Marcoux, 2001, e de Benamar e Taboada, 2015. Por exemplo, na análise eu acho interessante subclassificar as relações de elaboração, porque há relações de elaboração mais voltadas para adicionar detalhes, né? Há relações de elaboração mais voltadas para a especificação de conteúdos ou para a descrição dos passos, né, a serem dados em direção da execução de uma determinada ação. Tá? Então, assim, algumas relações, a maioria delas é de Menton-Thompson. No entanto, algumas outras eu optei por adicionar. Como procedimentos metodológicos, né, eu coletei 45 redações de nota máxima, nos anos de 2013 a 2019. Todas essas redações foram divulgadas nas cartilhas do participante do Enem, divulgadas entre 2016 e 2020. E por que eu escolhi a redação de nota máxima? Eu escolhi as redações de nota máxima justamente por elas corresponderem a textos prototípicos, pois apresentaram, segundo os avaliadores, todas as características exigidas pelas 5 competências do exame. Então, eu quero saber qual é a estrutura retórica, né, global, mais frequente em relações nota máxima do Enem. Será que existe? Será que dá para captar? Né? É o que nós queremos saber. Então, a nossa análise ela seguiu algumas etapas. A primeira delas, eu senti a necessidade de verificar como as unidades composicionais de um texto dissertativo argumentativo se articulam entre si. Essas unidades, né, que nada mais são do que a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, eu vou denominar de unidades retóricas composicionais, que são blocos informacionais constituídos por um ou mais parágrafos. Dentro dessas unidades pode ter um ou mais parágrafos, que compõem cada uma das funções de um texto dissertativo argumentativo, prototipo. Por ser esse o tipo textual exigido pelo Enem, em seus cálculos candidatos. Aqui um exemplo dessa segmentação. Né? Em azul aí nós temos a URC de introdução, em que o candidato geralmente, né, isso aqui não é algo fechado, né? O candidato muitas vezes pode começar também em seu texto já argumentando, ou então colocando a proposta de intervenção. Só que aqui nós estamos pegando o que seria a estrutura prototípica. Né? A URC de introdução, em que o autor contextualiza o tema e esboça a tese. A URC de desenvolvimento, em que ele apresenta os argumentos, apresenta e desenvolve os argumentos. E a URC de conclusão, em que o candidato geralmente
apresenta a proposta de intervenção. Embora saibamos que, né, isso pode ser feito ao longo de todo o texto. Como eu falei, eu espero, né, aplicar o que é prototipo. Agora, com certeza, né, padrões vão se modificar. Né? Esse padrão pode se modificar. A etapa 2, quando buscamos identificar as relações retóricas e a elaboração dos diagramas arbóreos correspondentes à articulação hierárquica entre as unidades retóricas composicionais, bem como entre seus parágrafos. Na terceira etapa, segmentaremos os parágrafos integrantes de cada URC em unidades retóricas mínimas. Essas unidades retóricas mínimas, a maioria delas irão coincidir com a proposta de Milton-Thompson, né, de que só não podem ser as orações, né, subordinadas, trazendo para a questão da AGT, né, as subordinadas substantivas e nem as adjetivas, né, restritivas. Agora, sim, além disso também, eu fui à proposta de segmentação de Carlson e Marcoux, 2001, em que eles propõem outras formas de segmentar. Então, assim eu optei por ficar entre o meio termo. Nem utilizei a proposta de Carlson e Marcoux na forma completa e nem a de Milton-Thompson. A quarta etapa, a identificação das relações retóricas e elaboração dos diagramas arbóreos correspondentes à articulação entre as origens. A quinta etapa, a tabulação e análise. E a sexta, a análise qualitativa dos resultados obtidos. Ferramentas utilizadas foram o RSTU e o Excel para a tabulação dos dados. Como resultado, o que é que nós tivemos? Então, inicialmente, porque assim, eu não sei se eu estou conseguindo deixar claro o que é que eu estou pretendendo fazer. Eu vou pegar uma redação da ENEM. Inicialmente, eu segmento em unidades retóricas composicionais, ou seja, introdução, a parte que corresponde à introdução, a parte que corresponde ao desenvolvimento e à conclusão, e vou verificar como essas partes se articulam entre si. Em seguida, eu vou verificar como cada uma dessas URCs se articulam internamente, ou seja, como é que a introdução é estruturada internamente, né? Como é que o desenvolvimento, os parágrafos do desenvolvimento se articulam internamente, e como é que o parágrafo, o URC de conclusão, vai se articular internamente também. Pelo que eu já andei identificando, né, cada uma dessas URCs vai se articular, vai se estruturar internamente de forma distinta. Aqui, assim, para hoje, eu vou abordar apenas a URC de introdução, porque eu não posso apresentar toda a tese ainda, porque ainda não está fechada. Né? Então, assim, primeiramente, o que é que foi identificado na articulação entre as URCs? Primeiramente, algumas peculiaridades. Na questão do título, o uso do título teve presença apenas em 10 redações, que corresponde a 22% do total. E entre o título e o restante do texto, né, emergiu a relação retórica de preparação. Portanto, o título prepara o leitor, né, para o que virá ser discutido no texto. Só um exemplo, né, da articulação entre o título, que é um satélite, e o restante do texto corresponde ao livro. Outro dado importante, né, interessante para identificar essa estrutura retórica global, né, mais frequente que a redação nota máxima do Enem, é a questão da quantidade de parágrafos. A maioria, né, 87% das redações analisadas, elas foram compostas por 4 parágrafos, sendo que o primeiro, né, como vai ser escrito um pouco mais na frente, o primeiro geralmente é a introdução, o último parágrafo corresponde à conclusão e os 2 parágrafos intermediários ao desenvolvimento. Isso é a forma mais frequente com que os candidatos elaboraram seus textos. Então, inicialmente, aqui, com relação ao URC de introdução, em todas as amostras contidas no corpus, a URC de introdução foi produzida por meio de um único parágrafo, no caso, o primeiro. Então, nas 45 redações do Enem analisadas, os autores optaram por delimitar o tema e apresentar o esboço da sua tese no primeiro parágrafo, que corresponde, no caso, à introdução.
Em 43 amostras, 96%, a URC de introdução corresponde à porção mais central das redações. Aqui eu não estou me referindo à questão da unidade central, não. Eu estou dizendo que as outras URCs corresponderam a satélites. Né? Na verdade, sim, a URC de introdução foi a mais central do que o desenvolvimento corresponde a um satélite para ela, e a URC de conclusão também corresponde a um satélite para o restante do texto. Então, a URC de introdução, em 96% das amostras, não correspondeu ao satélite para ninguém. Então, isso foi um dado interessante de ser identificado. Como aqui a gente tem aqui no exemplo, né? Temos ali a introdução na unidade 1, e o restante das outras URCs correspondendo a satélite. No caso, o desenvolvimento correspondendo a satélite para a porção nuclear, que é a URC de introdução, e a URC de conclusão ali ao restante do texto, o satélite para o restante do texto. Então, em 96% dos textos, nós tivemos estruturas similares. Com relação ao URC de desenvolvimento, em 89% das amostras, a URC de desenvolvimento foi elaborada por meio de 2 parágrafos. E os parágrafos que compõem a URC de desenvolvimento foram articulados, em sua maioria, em 83%, por meio da relação retórica de lista. Então, os candidatos, na maioria das redações de nota máxima, eles estabeleciam, faziam uma listagem de argumentos, em que no primeiro parágrafo do desenvolvimento é elaborado um determinado argumento, e no segundo parágrafo do desenvolvimento é acrescentado um outro argumento a essa lista. Como temos aqui o exemplo. Depois eu posso disponibilizar os slides, viu? Passo para o Juliano e ver se disponibiliza para todo mundo. Porque é uma coisa um pouco muito rápida. O URC de conclusão, em 43 amostras, 96%, a URC de conclusão foi elaborada por meio de um único parágrafo, no caso, o último. E na articulação entre essas URCs, o que é que foi identificado? Nós temos aqui que 96% a URC de desenvolvimento corresponde ao satélite, articulado à URC de produção por meio da relação de evidência, ou seja, tudo que é colocado no desenvolvimento, na maioria dos textos, né, busca aumentar a crença do leitor a respeito da tese que é defendida pelo autor, no caso, na introdução. Na articulação entre a URC de conclusão e o restante do texto, que é o que nós temos. Em 96% dos casos, a URC de conclusão articulou seu restante do texto por meio da relação retórica de solução. Então, isso aqui já deixa transparecer que em apenas 2 textos o autor não coloca a proposta de intervenção na conclusão. Porque na maioria deles, aquele último parágrafo é reservado para isso. Não é obrigatório, né? Lembrando que o candidato ele coloca a proposta de intervenção dele no último parágrafo, não. Ele pode fazer isso ao longo do texto. Quem é corretor do Enem bem sabe disso. Mas o que ficou claro aqui é que os autores preferem fazer isso no último parágrafo. Nós temos aqui, não foi possível identificarmos relações de desenvolvimento temático entre as URCs. Na verdade, nós tivemos 103 relações de orientação argumentativa e 43 relações de organização textual. As relações que mais ocorreram foram as relações de evidência, principalmente da URC de desenvolvimento para a URC em articulação com a URC de introdução. Nós tivemos também a relação de solução, no caso em referência à URC de conclusão no restante do texto, e a relação de lista, e principalmente entre os parágrafos do desenvolvimento. E essa aqui é a estrutura preferencial de articulação entre as URCs. Essa mesma estrutura, que nós podemos ver aqui, onde o primeiro parágrafo corresponde à URC de introdução, que é a porção mais nuclear. Nós temos, aqui na unidade 2, a URC de desenvolvimento, constituída por 2 parágrafos, entre os quais emerge a relação retórica de lista. Essa unidade funciona como satélite para a porção nuclear, que corresponde à URC de introdução, articulada por meio da relação de evidência.
E o último parágrafo, aqui nós estamos falando de uma redação de 4 parágrafos, que foi aquela mais identificada, a quantidade mais identificada. E o último parágrafo aqui como correspondendo ao RC de conclusão, em que se articula o restante do texto por meio da relação retórica de solução. Essa mesma estrutura, uma redação de 4 parágrafos, sendo o primeiro ao RC de introdução, 2 intermediários, correspondente ao RC de desenvolvimento, esses 2 parágrafos articulados por meio da relação retórica de lista, e o último, como RC de conclusão, foi identificado em 64% dos textos. Agora, com relação à estrutura interna de cada URC. Aqui eu trouxe para a apresentação apenas uma referência à questão da análise da estrutura interna da URC de introdução. Como eu falei, eu ainda não defendi a tese, eu não tenho como mostrar todos os resultados, até porque ainda está em análise. Ok, então, com relação a essa estrutura interna da introdução, o que é que foi possível identificar? Inicialmente, a unidade central das redações de nota máxima do Enem está localizada na unidade retórica mínima, pertencente à estrutura interna dos parágrafos da URC de introdução, 43 amostras. Isto é, a unidade central das redações do Enem se localiza, na maioria esmagadora dos textos, na introdução, lá dentro da introdução, como a gente vai ver daqui a pouco. Além disso, quanto ao seu posicionamento da unidade central, identificamos um predomínio de sua localização na metade final do parágrafo introdutório, em 53% das amostras. Aqui eu trouxe um dos exemplos. Nós podemos ver aqui lá nas últimas unidades, na unidade 14 e na unidade 13, nós temos ali a URC de conclusão e a URC de desenvolvimento. E, mais esmiuçado, eu trouxe aqui o parágrafo correspondente ao URC de introdução. E marcado ali com o quadradinho lá vermelho, encontra-se a unidade central. Por coincidência ou não, em todas essas redações em que a unidade central foi encontrada na introdução, na URC de introdução, essa unidade central corresponde exatamente ao momento em que o autor delimita o tema. E, por consequência também, já deixa ali subentendido a tese que ele irá defender. No caso aqui, nós temos, no contexto brasileiro atual, o acesso a essa forma de arte não é democratizado. Aqui, no caso, foi não recordo exatamente qual foi o ano aqui, mas era com relação à democratização do acesso ao cinema. Aqui o autor ele já delimita o tema e apresenta sua tese, ou seja, não há democratização do acesso ao cinema. Ele fala até aqui no satélite correspondente à unidade central, que prejudica a disponibilidade de formas de lazer à população. Então, em 96% dos textos das redações de nota máxima, a unidade central foi identificada na URC de introdução e principalmente na segunda metade, na metade final do parágrafo introdutório. E, em todos os casos, que a unidade central foi identificada na introdução, nós tivemos ali exatamente o que o autor delimita o tema e esboça sua tese. Então, tudo parte de lá. Todo o restante da redação vai partir dessa unidade. O padrão estrutural dos parágrafos integrantes da URC de introdução é constituído em 38 amostras, 84%, por duas funções hierarquicamente superiores que correspondem respectivamente, nessa ordem, a um satélite e a um núcleo. Além disso, dessas 38 ocorrências, 24 encontram-se articulados por meio da relação retórica de fundo e 14 pela relação retórica de concessão. Ou seja, em 84% dos parágrafos correspondentes ao URC de introdução, nós temos essa estrutura aí. Uma primeira porção correspondente ao satélite, em que se articula a porção nuclear, que é onde vai estar, no caso, a unidade central, por meio da relação de fundo ou de concessão. Luciano, desculpa interromper, é que a gente está meio que em cima
da hora já, Já da chegou? apresentação. Se você pudesse dar uma adiantadinha aí para a gente Não, já está concluir. Ah, beleza, obrigado, viu? Tá bom. Então, a maioria das OSCs de produção foram articuladas dessa maneira, por meio dessas duas relações. Eu trouxe dois exemplos, a gente já pode passar. As relações que predominaram na estrutura interna da OSC de produção, em sua maioria, foram as relações de orientação argumentativa, seguidas as relações de desenvolvimento temático e relações de organização textual. Aqui eu não vou detalhar, mas aqui nós tivemos o predomínio, no caso das relações de elaboração temática, das relações de elaboração, né, adicional, geral específico, processo modo. Das relações de orientação argumentativa, nós tivemos a predominância das relações de motivo, no caso de causalidade, de fundo e de concessão, e da de orientação textual, a relação de lista. Aqui as referências utilizadas no trabalho. É um pouco corrido, mas eu espero ter contribuído um pouco. Obrigado. Só. Luciano, muito obrigado pela apresentação, do seu excelente trabalho, viu? Acho que daí, se a pessoa quiser já ir deixando as perguntas aqui no chat, eu já vou anotando para a gente fazer as perguntas para o Luciano no final, quando a gente for debater todos os trabalhos, tá? O segundo trabalho é o da Gabriele Pecucci, né? O título do trabalho é a Relação Retórica de Elaboração, sinalizada pelo marcador discursivo MAS, em aulas e entrevistas orais. Gabriele, com você. Obrigada, Juliana. Deixa eu apresentar aqui. Vocês me dizem se está aparecendo, por favor. Está aparecendo tudo certinho? Sim, certinho. Beleza. Bom, como o Juliano... Boa tarde, né, a todos, primeiro. Como o Juliano já me apresentou, eu sou a Gabriele, sou doutoranda da Universidade Estadual de Maringá, e o trabalho que eu vou apresentar é a relação retórica de elaboração, sinalizada pelo marcador discursivo MAS, em aulas e entrevistas orais. Apesar de eu estar fazendo doutorado, esse trabalho, na verdade, ele é um recorte da minha dissertação de mestrado, né, que foi orientada pelo professor Juliano. E aí, o objetivo desse recorte, especificamente, foi investigar o funcionamento do marcador discursivo MAS no âmbito da organização textual como marca formal da relação retórica de elaboração. Bom, a gente sabe que na RST, as relações, elas são, partem do nível discursivo, né, não precisam de nenhuma marca formal para serem estabelecidas, mas alguns estudos, como o da tabuada, mostram que há vários elementos, como os marcadores discursivos, por exemplo, que atuam na organização textual e que sinalizam essas relações retóricas. E o MAS é um deles, né? Na verdade, a gente tem estudos mais do but, do pero, né, do espanhol, do but, do inglês, mas eu trouxe para o português brasileiro, que corresponde ao MAS aqui para a gente. Bom, como fundamentação teórica, eu vou partir também da mesma teoria do Luciano, né, que é a teoria do simpósio, teoria da estrutura retórica. A gente sabe que ela é uma teoria descritiva que tem como objeto de estudo a organização textual, como eu já falei, como o Luciano já falou, e que caracteriza as relações que se estabelecem entre as partes do texto. Diferente do que o Luciano propôs, né, ele traz a relação de elaboração subdividida em algumas que ele apresentou aí no trabalho dele. Eu vou usar a relação de elaboração do rol clássico que foi proposto pelo Mann e pela Thompson em 88, né, que tinha aquela lista inicial de 25 relações. Depois, como o Luciano também já falou, a gente tem a lista que foi proposta pelo Carlson e Marco, né, em 2001, que tinha 136 relações, mas eu não vou usar nenhuma subdivisão, vou usar a elaboração, essa primeira. Bom, a gente também já sabe, né, eu trouxe um pouquinho da RST, mas bem brevemente, que as relações, elas são divididas em dois tipos, a gente tem as relações núcleo-satélite, e a de elaboração é uma dessas, né, que o núcleo é a parte mais central, para que o falante atinja os propósitos comunicativos dele,
e o satélite, que funciona como um auxiliar do núcleo, né, que a gente fala aí na RST, que é a parte ancilar ao núcleo. E as relações multinucleares, que tem 2 núcleos distintos. Essa parte eu vou passar bem rapidinho, só para contextualizar mesmo. Bom, e aí a gente tem as divisões entre as funções globais das relações, né? As relações, o Luciano falou que, para ele, esse quadro já não fez tanto sentido, mas, para mim, eu parti desse quadro do Meyer-Thompson, né? Então, as relações de apresentação, de caráter pragmático, e aí eu tenho algumas outras que foram encontradas na minha dissertação, mas que não são o foco dessa pesquisa, como a de antítese, a de concessão, que também são muito sinalizadas, né, pelo But, pelo Pero e pelo Mas, no caso, e as relações de conteúdo, que são de caráter semântico. E aí, acho que o destaque seria a relação de contraste, né, que é muito sinalizada por esses elementos, que é o que a gente espera numa adversativa, por exemplo, né, que é o mais comum, mais prototípico, né. Mas o foco aqui é a elaboração. Como se trata de um marcador discursivo, durante o meu trabalho a gente encontrou outras relações que não são essas que são as mais comuns para esse tipo de marcador, né, como a de contraste, a de antítese e a de concessão. Bom, aqui então eu trago a definição que eu usei no meu trabalho, da relação de elaboração, e de acordo com essa relação, o satélite ele apresenta dados adicionais sobre a situação ou sobre alguns elementos do assunto apresentado no núcleo. De acordo com essa definição, tem uma lista que tem sempre um par, né, de elementos, e que o núcleo é o primeiro membro desse par, e o satélite inclui o segundo. Então, se eu tenho um conjunto, o núcleo vai ser o conjunto, e o satélite vai ser o membro. O núcleo pode ser um todo, e o satélite é uma parte. O núcleo, se no núcleo eu tiver uma generalização, no satélite eu vou ter uma especificação, e assim por diante, né? E aí, com relação à intenção do falante, o destinatário, então, reconhece que o satélite tem informações adicionais com relação ao núcleo. Bom, e também como fundamentação teórica, eu parti da Schifrin, de 87, os estudos dela são voltados para o inglês, né, para o But, mas a gente encontra estudos de português brasileiro que usaram a mesma perspectiva da Schifrin para marcadores discursivos, usaram com o Mas também, e a gente percebe que tem muitas semelhanças na forma como as duas conjunções, ou marcadores, no caso, funcionam nos textos, né? Então, a partir dos parâmetros levantados por ela, que elencou algumas funções que são comuns a diversos marcadores, como a retomada de subtópico, a introdução de paráfrases e a tomada de turno. Para esse trabalho, para essa relação de elaboração, eu vou focar na tomada de turno, que acontece na estrutura de troca, né, como a Schifrin mostra no que ela apresenta, nos textos dela. Também utilizei a Fávero Andrade Aquino, Gilbran, de 2006, o que elas apresentam sobre a atuação dos marcadores discursivos na organização tópica. Então, elas elencam várias funções que os marcadores têm, né? Eles funcionam na introdução de parênteses, marcam, né, a introdução de parênteses, a introdução de subtópico, a introdução de pergunta retórica, e na elaboração, o foco vai ser, então, a introdução de subtópico e a introdução de pergunta retórica. Bom, aí, para trabalhar com isso, para fazer o levantamento dessas ocorrências do marcador, eu usei 2 corpora, que foram 8 aulas. Essas aulas, elas têm aproximadamente de 90 a 110 minutos cada uma, né? Foram ministradas num curso pré-vestibular, e em cursos de graduação da UEM, da Universidade Estadual de Maringá, onde eu estudo, e 10 entrevistas orais, que cada uma tinha em torno de meia hora, mais ou menos, e o assunto dessas entrevistas partiu de artigos que tinham sido produzidos por esses professores, né?
Então, esse corpus, ele está disponível no banco de dados do Grupo de Pesquisas Funcionalistas do Norte e Noroeste do Paraná, que é o FUNCPAR. Bom, para fazer a tabulação dos dados, a gente usou 2 softwares. Primeiro, eu passei pelo Systemic Coder, que é onde eu segmentei o texto, né, a gente dividiu o texto em porções de texto, pegou um pouquinho do contexto de onde aparecia o mas e dividiu nessas porções. E depois a gente estabeleceu alguns critérios. Nesse meu trabalho aqui, eu estou olhando só para a relação de elaboração e só para o mas marcador, mas como ele é fruto, é um recorte da minha dissertação, inicialmente eu tinha outros critérios, né? Então a gente separou lá se ele era conjunção, se ele era marcador, qual era a relação que ele sinalizava, se era contraste, concessão, a elaboração que eu estou mostrando aqui, se ele aparecia numa aula, se ele aparecia numa entrevista. E, e esse software ele ajuda muito porque a gente pode incluir ou excluir qualquer critério conforme for fazendo as análises de RST, né? Depois que eu passei pelo Systemic Coder, então a gente usou o RST Web para poder fazer os diagramas que representam as relações retóricas da RST. Que tem um exemplo, não sei se aparece muito nítido para vocês, mas é um exemplo do próprio software, né? Não é do corpus do meu trabalho. Só para mostrar aqui como funciona esse software. Né? Bom, depois da tabulação dos dados, então, no total, eu encontrei 144 ocorrências do marcador discursivo MAS. 107 eu encontrei em aulas e 37 eu encontrei nas entrevistas. Mas desses 144, a gente achou outras relações, né? Relação de concessão, relação parentética, a semi-unit, que é quando retoma algum tópico, né? Reintroduz um tópico, reafirmação multinuclear. Mas o foco aqui foi a relação de elaboração. Na de elaboração, eu encontrei 19 ocorrências introduzindo um subtópico, 15 ocorrências sinalizando uma pergunta retórica e outras 9 ocorrências na estrutura de troca, que é na tomada de turno, né, na dinâmica de turno. Totalizando, então, 43 ocorrências só dessa relação, da relação de elaboração. Aí, a proposta inicial não era fazer um estudo comparativo entre os corpora, né? Apesar da gente ter aulas e entrevistas, a intenção era analisar como o MAS funcionava num corpus de língua falada. Mas, depois que o trabalho foi correndo, a gente foi encontrando as relações, apareceram alguns contrastes, né? Assim, coisas que a gente podia contrapor entre um corpus e outro. Então, a gente percebe que a relação de elaboração, ela introduz subtópicos 19 vezes e ela só aparece nas aulas. Para sinalizar a pergunta retórica, ela aparece 13 vezes em aulas e 2 em entrevistas. E na tomada de turno, ela aparece só nas entrevistas. E aí a gente tem algumas explicações para isso, obviamente, né? A introdução de subtópico é uma marca característica do discurso didático, né? Então, o professor começar novos subtópicos, iniciar a aula com um supertópico e inserir novos subtópicos é típico de uma aula. Então, a gente encontrou isso só nas aulas, na verdade. Outra coisa que também pode favorecer é que as aulas, por exemplo, têm em torno de 90 minutos, né, 1h30, enquanto as entrevistas têm meia hora. Então, isso talvez também favoreça a introdução de um novo subtópico, né? E, além disso, nas entrevistas, parece que os que foram entrevistados, os informantes, eles procuraram responder especificamente aquilo que foi perguntado, né? Não mudaram muito, não introduziram tantos subtópicos enquanto falavam, né? Aconteceu, mas aí não sinalizado por mas, né? Nas aulas aconteceu sinalizado por mas. E a pergunta retórica não tem uma explicação, porque ela pode ser um recurso que o professor usa, né,
para conduzir as aulas dele, mas também apareceu um pouquinho em entrevistas no turno ou do entrevistado ou do entrevistador, né? Bom, e aqui a gente chega na análise, então, a primeira relação que eu tenho aqui é a introdução de um subtópico, de uma aula, como eu falei, né, só apareceu nas aulas, e aí o professor está falando sobre um super tópico, que é a origem da vida, e na primeira parte ali da relação, que é o núcleo, ele está falando sobre a teoria da biogênese. Então, ele fala assim, então, Stone e Miller, comprovando a evolução química, Louis Pasteur provando de vez a biogênese, através do pescoço de cisne, e Francisco Redi, o primeiro a combater a biogênese com larvas na carne, tá? E sempre cai pedindo um pouco dessas experiências. A gente vai fazer exercícios. Acho que não vai dar tempo amanhã, mas não hoje, perdão, amanhã. E aí vocês vão ver que é isso que eu estou falando, tá, pessoal? E depois vem o satélite, a relação de elaboração, que é sinalizada pelo MAS, né? Inicia com o MAS. Mas aí uma outra discussão vem à tona. A outra discussão começa a se levantar, esses primeiros seres, eles eram autotróficos ou heterotróficos? Parênteses, vamos lembrar de termos? O que é um organismo autotrófico? É aquele que produz o seu próprio alimento. Plantas realizam fotossíntese e o organismo heterotrófico não produz seu próprio alimento, tem que obter esse alimento do meio. Então, essa elaboração que é introduzida pelo MAS, a gente percebe aí que introduz um subtópico, né? Supertópico falando da origem da vida, está falando da biogênese, e depois ele vem com um novo subtópico sobre os seres autotróficos e heterotróficos. Depois eu tenho um exemplo aqui de quando o MAS marca a introdução de uma pergunta retórica. Então, no núcleo, eu tenho, né? Pergunto para vocês: o mundo compra o que do Brasil? Compra soja convencional ou compra soja transgênica? E aí depois vem o núcleo, vem o satélite, desculpa, com a relação de elaboração sinalizada pelo MAS. Ali a gente tem um vocativo, né? Professor, mas o Brasil produz soja transgênica? Claro, está produzindo e está vendendo. Na verdade, assim, na hora dessa análise, eu desconsiderei o vocativo, né? Eu considerei como se fosse a introdução ali direto pelo MAS. E esse exemplo é um exemplo legal, porque das 13 vezes que apareceram perguntas retóricas nas aulas, em 8 delas foi na aula desse professor. Então, ele simulava como se o aluno estivesse assumindo o turno e fazendo a pergunta, né? Mas na fala dele funcionava como uma pergunta retórica. E aí aparecem outras vezes, né? Aqui eu vou mostrar só um exemplo. E por fim, a gente tem, então, a tomada de turno, que é onde apareceram as relações de elaboração em contextos diferentes. Eu tive as ocorrências mais diferentes foram na tomada de turno, né? Então, essa primeira é de uma entrevista, né? Todas as tomadas de turno, como eu já falei, aconteceram em entrevistas. Das 9 ocorrências que eu encontrei do MAS sinalizando essa relação nas entrevistas, 5 aconteceram dessa forma, que foi o entrevistado elaborando, servindo de satélite para o núcleo, que era a fala do informante, né? A fala do entrevistador. Então, eu tenho assim, o entrevistado não, desculpa, o entrevistador servindo de satélite para a fala do entrevistado, né, do informante. Então, eu tenho assim, o entrevistador, ele fala, no teste dessa água, desse efluente, ela recuperou todas as características de um material saudável? E aí o informante responde, então, eu não fiz os testes de, por exemplo, com coliformes fecais e outras, né? Essas condições que ele está em condições de ser lançado ele está em condições de ser lançado. Entretanto, eu não posso afirmar que ele está adequado para potabilidade, para ser tomado. Aí eu não posso, teria que ser feito outros testes. E aí vem, então, a fala do entrevistador, que é iniciado pelo MAS, e que sinaliza aí a relação de elaboração, né? Mas, por exemplo, você lança no rio, nós temos aí as coletas, tratamento de água, mas aí eles vão fazer o tratamento para deixar apta para tomar. Mas eu me preocupo assim, a questão de lançar no rio não vai matar peixes? Não vai matar? Bom, e já aqui, a fala do informante, né, o turno do informante, quando ele assume o turno,
o MAS ali está sinalizando a elaboração do que o entrevistador falou. Isso apareceu só uma vez, né, nesse contexto. Então, o entrevistador fala, então, enquanto ela é formada pelos ruminantes, essa gordura não traz problema para a gente? E aí o informante responde, mas não traz problema por quê? Fique bem claro isso, porque a quantidade é pequena. E aqui, além de tudo, ele introduz com uma pergunta retórica, né, de novo, só que eu não considerei pergunta retórica. Aqui, no caso, eu coloquei, acho que só tomada de turno mesmo. Bom, e aqui a gente tem um exemplo que eu acho que é o mais diferente de todos, assim. Tenho duas relações, né? A gente tem duas relações núcleo-satélite aqui, que é a de elaboração e a de solução. Então, acontece assim. Primeiro, nesse caso aqui, a pergunta reiterada do entrevistador funciona como satélite da primeira pergunta dele, né? Como assim? Então, o entrevistador fala, sim, bom, você tinha em mente um público-alvo quando você produziu esse texto, né? E você acha que esse público-alvo foi atingido? Que os objetivos foram alcançados com esse texto? E aí o informante responde, é difícil saber, né? Não tem como avaliar por enquanto, né? E apesar dessa resposta dele ser um pouco vaga, né, e ser meio negativa, funciona como satélite para a pergunta do entrevistador, né, e aí a gente tem a relação de solução. Então, mesmo que seja negativa, é uma solução para a pergunta que foi feita para ele. E aí depois, então, o entrevistador reitera isso, e essa relação de elaboração é sinalizada pelo MAS. Então, ele começa com o MAS. Mas você, assim, que público-alvo você tinha em mente, assim? Exatamente quem seria o seu interlocutor desse texto? E aí o informante, de novo, vem a relação de solução e ele responde, né? Seria, num primeiro plano, o público acadêmico mesmo, né? O pessoal na área de história, da área da política, da área de ciências sociais, né? Bom, e aí, por fim, eu trago aqui um exemplo que aconteceu 2 vezes, que foi ao contrário, quando a tomada de turno do próprio informante, do informante respondeu elaborou, né, uma outra fala dele inicial. Então o informante fala: "Quem tem problemas genéticos de colesterol não adianta, pode comer pasto que vai ter colesterol, isso é uma coisa trágica, né". E aí tem um pequeno comentário ali, né, do entrevistador, terrível. E aí o informante toma o turno de novo, iniciado pelo MAS, sinalizando ali a elaboração do que ele falou inicialmente. Mas você pode ajudar como? Atividade física, uma boa alimentação, não vai ajudar só nisso, vai ajudar em tudo, né? Bom, acho que a minha apresentação foi mais breve que a do Luciano, né? Eu apresento, então, as minhas considerações finais. Então, com essa pesquisa, eu busquei contribuir com os estudos descritivos acerca do MAS no âmbito da organização textual. Eu aponto aqui alguns estudos, que são os estudos da Taboada, 2004, do Mann e da Thompson, de 87, de 92, que mostram que o but, né, que a gente trouxe para o português brasileiro, como eu já disse, eles funcionam muito parecido na estrutura retórica, é a marca formal mais frequente em relações de contraste e de concessão. Observou-se que em seu desempenho como marcador discursivo, o MAS pode sinalizar outras relações retóricas, como a de elaboração, por exemplo, né, que eu trago aí. Dessa forma, eu pretendo, então, colaborar com as futuras pesquisas sobre o funcionamento dos marcadores discursivos na estrutura retórica, na organização textual, e também com relações retóricas estabelecidas em textos dialogais, né? É isso. Aqui as minhas referências. E obrigada. Gabriele, muito obrigado pela sua apresentação, excelente também. Eu que agradeço. Se vocês quiserem fazer já colocar as perguntas no chat, né, para a Gabriele, para o Luciano também, eu já vou anotando aqui, a gente discute no final, tá bom? A terceira apresentação e última é da Sâmia Cardoso Letícia dos Santos, né? O título do trabalho dela é
a importância da identificação da unidade central para a definição da superestrutura de textos do gênero carta aberta em contexto de avaliação. Sâmia, com você. Boa tarde, gente. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. E a apresentação tá na tela também, certinho. Tá, obrigada. Bom, então, como o professor Juliano disse, o título, então, da minha pesquisa hoje é a importância da identificação da unidade central para a definição da superestrutura de textos do gênero carta aberta em contexto de avaliação. Então, o objetivo é investigar os critérios utilizados por anotadores com conhecimento da RST na identificação da unidade central, doravante UC, em textos do gênero carta aberta produzidos por candidatos do processo de avaliação seriada, o PAS, da Universidade Estadual de Maringá, e demonstrar que a identificação da unidade central é essencial para se descrever a estrutura retórica nesse gênero. Então, partindo desse objetivo, né, a fundamentação teórica também é na RST, e daí eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o conceito da unidade central, né? Nós adotamos esse termo, unidade central, né, que é o trabalho de STED, que é baseado também na teoria e na metodologia da RST. A unidade central é compreendida como uma EDU, ou seja, uma unidade discursiva elementar, e daí a gente precisa entender que a EDU, são os blocos mínimos, né, de divisão ali, os blocos mínimos de uma árvore discursiva, né, e daí a gente parte do princípio que uma EDU pode ser uma oração paratática, hipotática ou uma oração explicativa, né. Considerando isso, a unidade central, ela é uma EDU cuja função é especial, pois é a cláusula que melhor expressa o tópico ou ideia principal do texto, a unidade mais importante da estrutura. Partindo dessa fundamentação teórica, o corpo é constituído, então, por 100 textos do gênero carta aberta, produzidos por candidatos do processo de avaliação seriada da Universidade Estadual de Maringá, PAS-UEM, etapa 2, de 2016. Então, não sei se todos conhecem, mas esse processo de avaliação seriada da UEM é um processo destinado unicamente para alunos matriculados no ensino médio, e ao longo, né, das 3 séries, né, da primeira, da segunda e da terceira série do ensino médio, eles realizam 3 provas, né, e essa prova que eu analisei é a prova do segundo ano, né, da segunda série do ensino médio. Eu acho que eu esqueci de comentar com vocês, mas hoje eu estou apresentando um recorte da minha dissertação, tá? E eu já, né, eu sou doutoranda, mas não é parte da minha pesquisa do doutorado, tá? É um recorte da minha dissertação. Continuando. Então, quais foram, né, os métodos, a metodologia utilizada? Então, primeiramente, foram requeridos os textos à Comissão de Vestibular Unificado, né, da CVU, da UEM, por meio de uma solicitação. Após a sessão dos textos disponibilizados pela CVU, 100 textos, que constituem os corpos, foram digitados, e, posteriormente, 3 participantes com conhecimento da teoria da estrutura retórica identificaram a unidade central de cada texto, sem que um tivesse acesso às identificações do outro. Depois, então, da devolutiva dos anotadores, a superanotadora, que no caso, né, fui eu, né, quem fiz essa supervisão, eu identifiquei, na verdade, né, quais das unidades centrais identificadas por ele eu iria estabelecer como unidade central, né, depois eu comento um pouquinho sobre esse critério, mas essa supervisionou seria
essa parte de análise e de validar qual mesmo dessas unidades centrais estabelecida por esses 3 anotadores seria mesmo a unidade central daquele determinado texto, tá? E em segundo momento foram analisadas as relações retóricas estabelecidas nos textos. Então, partindo para os resultados, né? Então, depois que as anotações dos 3 anotadores, né, chegaram para mim, eu fiz um levantamento de dados quantitativos, tá? Então, primeiro foi estabelecida a frequência da concordância entre os anotadores na unidade central. Aqui, nós conseguimos ver pelo gráfico que, né, 0% aí de concordância entre os 3 anotadores. Depois nós temos 83% de concordância entre o anotador 1 e o anotador 2, 1% de concordância entre o anotador 1 e o anotador 3, e não houve, então, concordância, né, entre o anotador 2 e o anotador 3, e nós temos 16% de discordância entre eles. Aí, a partir dessa frequência de concordância, a gente consegue estabelecer que tem uma porcentagem muito grande de discordância entre os anotadores, né? E daí nós vamos para a proposta de redação, né, que influenciou essa questão da discordância. Nós sabemos, né, que todo gênero que está presente numa prova, né, num processo avaliativo, ele é composto pela proposta em si, que são os textos motivadores, aí nós temos o contexto de produção e o comando de produção, né? E daí eu fiz um recorte para vocês entenderem um pouco melhor, e aqui eu apresento o comando de produção. Então, a partir dos resultados descritos no gráfico 1, que eu analisei com vocês, deve-se considerar o comando da proposta de redação. O comando é o seguinte: a partir do contexto de produção acima apresentado e considerando os textos de apoio, redige uma carta aberta endereçada ao juiz Infante de Abreu da Vara da Infância e Juventude de sua cidade, a fim de denunciar a situação abusiva pela qual passam alguns alunos do turno noturno por serem vítimas do trabalho infantil e solicitar ações da justiça para que esse tipo de exploração tenha fim e para que sejam cumpridas disposições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sua carta aberta deve ser escrita com no mínimo 10 linhas e no máximo 15 linhas. Aqui eu destaquei 2 trechos, né? Denunciar a situação abusiva e solicitar ações da justiça. Quando nós voltamos para essa questão da frequência dos anotadores, nós conseguimos entender que essas discordâncias, né, entre eles, elas foram estabelecidas pelo comando de produção, porque o comando solicita 2 coisas importantes: a denúncia e a solicitação. Então, alguns anotadores, eles consideraram como unidade central a denúncia. Outro anotador, um anotador, na verdade, considerou como unidade central a denúncia. Os outros 2 anotadores consideraram a unidade central como a solicitação de ações da justiça. Então, a partir daí, né, a pesquisadora, né, no caso eu, estabeleci qual seria a unidade central daquele texto, considerando que as anotações foram diferentes. E a unidade central estabelecida parte sempre da questão de solicitar ações da justiça, né? Considerando que se nós fizermos uma denúncia e não solicitarmos ações, a denúncia cai por terra, né? Não é válida, né? Apenas o ato de denunciar. Então, nós identificamos que solicitar ações da justiça seria a unidade central ali daquela proposta de redação daqueles textos, né? E daí, aqui eu
né, trouxe um exemplo para vocês de um dos textos. Carta aberta ao juiz da Vara da Infância e Juventude. Prezado senhor Infante de Abreu, escreva esta carta a fim de denunciar uma ocorrência de trabalho infantil cujas vítimas são alguns de meus alunos do período noturno. Gostaria de denunciar que esses menores de 16 anos trabalham durante o dia na construção de um novo bairro industrial em nossa cidade. Portanto, trabalham em um local que apresenta um risco à sua integridade física e mental. Além de pior desempenho durante as minhas aulas, tenho ciência que este fato é crime de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso, gostaria de solicitar que fossem tomadas ações da Justiça para que essa exploração tenha fim, como, por exemplo, a aplicação de multas e a investigação dos responsáveis pela obra. Espero que atenda a minha denúncia. Então, nós consideramos que o que está grifado ali em azul seria a unidade central. Por fim, gostaria de solicitar que fossem tomadas ações da Justiça. Tá? Partindo, então, desse aspecto, para a gente entender, né, a frequência da posição da unidade central nas diferentes partes da carta aberta, gostaria de comentar um pouquinho, brevemente, sobre a estrutura composicional desse gênero. Acho que o Luciano, Luciano, comentou do texto dissertativo argumentativo. A carta aberta, ela tem uma estrutura semelhante ao gênero dissertativo, né? Ela apresenta uma introdução, aí depois um desenvolvimento e uma conclusão, tá? E daí, nós analisamos a posição em relação essas três partes que constituem aí essas três partes composicionais do gênero, tá? Então, aí nós temos que 88% das unidades centrais estavam localizadas na conclusão, 11% estava no desenvolvimento e apenas 1% na conclusão, ok? Outro critério também, analisado para identificar a unidade central no texto, ou seja, essa unidade discursiva elementar que apresenta o sentido mais importante do texto, nós investigamos algumas palavras que foram utilizadas tanto no comando de produção, quanto nos textos de apoio e no contexto de produção também, tá? Então, nós levantamos as palavras que apareceram com mais de 3 vezes, né? E nós identificamos e fizemos aí uma tabulação de dados mais quantitativos, tá? E daí nós dividimos em classes de palavras, que foram substantivos, e destaco aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que foram palavras que estavam recorrentes, providências, medidas, ações, jovens, adolescentes, menores. Todas essas palavras, elas estavam presentes na unidade central, pensando nesse comando de produção, né? E pensando nesse aluno que estava tentando também contemplar, né, o tema proposto pelo PAS, né? Depois nós temos os adjetivos, os advérbios e os verbos, tá? E num segundo momento, né, depois dessa tabulação de dados quantitativos e verificar, né, os critérios que foram utilizados para a identificação da unidade central, nós passamos para a análise das relações retóricas estabelecidas entre a unidade central e seu desenvolvimento. Aqui eu não vou ficar, né, levantando muitas características, porque o recorte está voltado mais para a unidade central, mas as relações, né, a frequência das relações da superestrutura do corpus foi a seguinte. Então, nós temos ali 86% de relação de motivação, 7% de relação de reformulação, 4% de relação de justificativa e 3% de relação de fundo, tá? Para que a gente possa entender, né, essa importância da identificação da unidade central para estabelecer as relações retóricas no texto,
apresento para vocês aqui um diagrama, tá? Um diagrama da estrutura retórica de um dos textos do corpus, porque depois a gente vai chegar na conclusão da importância dessa, da identificação dessa unidade, né, central, desse núcleo, né, para que possa entender essas relações que estabelece, a posição que ela ocupa, né, faz com que estabeleça esse tipo de diagrama. Talvez se ela estivesse em outra posição, nós iríamos ter outras relações estabelecidas, ok? Então, vamos lá, vamos entender um pouco sobre essa questão aí das... então, a gente tem, além do contato, né, e da despedida, que não funcionam, então, como satélite de nenhuma outra porção textual, o texto é dividido em sua macroestrutura em outras 5 porções, né? A unidade 6 contém a unidade central, isto é, a mais relevante e essencial parte da informação, o núcleo, né, a qual todas as outras porções de texto estão ali relacionadas. Então, venho, por meio desta carta, solicitar ações para conscientizar as empresas sobre este risco e puni-las caso esta prática continue. Então, notamos, então, que a porção 6 é um nó, né, da árvore da estrutura retórica, e, portanto, então, não funciona como satélite de nenhuma outra porção, considerando que a porção textual formada pelas unidades 2 e 5 são satélite em relação ao núcleo. Então, a gente consegue ver que as setas, então, apontam em direção à unidade central. Então, da combinação entre as unidades 2 e 3, emerge a relação de resultado, ou seja, o fato de alguns alunos chegarem atrasados e cansados às aulas é resultado do trabalho exercido na construção de um novo bairro industrial na cidade. Já da combinação entre as unidades 3 e 5, emerge a relação de interpretação, pois o trabalho desenvolvido pelos adolescentes que chegam atrasados e cansados às aulas é de alto risco e pode trazer graves consequências, tanto física quanto intelectuais. Por esse motivo, é proibida para menores de idade. Então, por fim, a combinação entre as unidades 2 e 5, então, a gente vê que emerge a relação de motivação, ou núcleo. A professora escreve, então, para a vara da criança e do adolescente, a fim de denunciar o trabalho exaustivo que seus alunos menores de 18 anos estão exercendo. Este trabalho é de alto risco e pode trazer graves consequências físicas e intelectuais. Por esse motivo, a professora espera que a justiça conscientize as empresas a mudarem de atitude ou que a justiça puna as empresas caso insistam na exploração de crianças e adolescentes. Então, a partir da análise, né, podemos afirmar que a determinação da unidade central é essencial para a análise da estrutura retórica dos textos, pois a unidade central é o núcleo para o qual aponta todas as outras porções do texto. Dessa forma, escolher a denúncia ou a solicitação de tomada de atitude como unidade central alteraria, então, totalmente, né, o diagrama arbóreo, que representa a superestrutura dos textos. Então, ao longo, né, da nossa pesquisa, nós conseguimos observar isso, que, se nós identificarmos como unidade central a denúncia, a superestrutura desse gênero, né, em análise, mudaria, né? Então, a partir do momento que nós escolhemos a solicitação, né, de tomada de atitude como unidade central, nós temos esse diagrama arbóreo apresentado, ok? Então, as considerações finais. Gente, eu falei muito rápido? Não? Tá. Então, por meio da análise, observou-se, em relação aos critérios estabelecidos para a identificação da unidade central, a posição da unidade central com maior número de ocorrência é a conclusão dos textos, vistos que, nos textos do corpus, constatou-se a criação de um pano de fundo com informações que situassem o destinatário do texto
com relação à temática. O segundo critério analisado refere-se à frequência de determinadas palavras presentes nas UCs. As classes investigadas foram os substantivos, os adjetivos, os advérbios e os verbos. Os substantivos e os adjetivos com mais de 3 ocorrências no corpus integram tanto o contexto quanto o comando da proposta de redação. Desse modo, os candidatos utilizaram essas palavras como forma de garantir o atendimento à proposta de redação e, consequentemente, obterem bons resultados na prova de redação. Acho que esse é um dos critérios também que os alunos que escreveram o texto dissertativo, o argumentativo, né, que o Luciano analisou, eles também consideraram, né? No que diz respeito à classe dos advérbios, foram encontrados 2 advérbios de modo, devidamente e encarecidamente, os quais foram utilizados pelos candidatos com a intenção de marcar a solicitação realizada na carta e, por conseguinte, convencer o destinatário a executá-la. 6 verbos: pedir, solicitar, tomar, esperar, fazer e dever tiveram um número significativo de ocorrência. Esses verbos também, eles fazem, então, menção ao comando de produção. Após a análise desses critérios, investigou-se quais relações retóricas emergiam na superestrutura do corpus. Foram encontradas 4 relações de motivação, de reformulação, de justificativa e de fundo. A frequência de ocorrência de cada relação está diretamente ligada à posição das UCs no corpus, uma vez que, com maior número de ocorrência, a relação de motivação aparece na maioria dos textos nos quais a unidade central encontrava na conclusão. Diante disso, observou-se que a determinação da UC é imprescindível para a análise das relações retóricas, pois a UC é o núcleo a qual aponta todas as outras porções do texto. Assim, escolher a denúncia ou solicitação de tomada de atitude como unidade central alteraria totalmente o diagrama que apresenta a superestrutura dos textos. Aqui eu reitero. Aqui são as referências bibliográficas e, pela atenção, obrigada. Obrigado, Sâmia, pela apresentação, excelente também, viu? Agora a gente pode passar para a sessão de perguntas, né? Tem uma pergunta aqui para a Gabi, que o Luciano fez, mas eu pediria que vocês colocassem outras perguntas aqui também para a Sâmia, para o Luciano, para a gente poder debater os trabalhos deles, tá? Colocassem aqui no chat, por favor. Gabriele, a pergunta é a seguinte: nas passagens que você lá apresentou, temos, por exemplo, a relação de elaboração emergindo em situações em que temos uma pergunta retórica ou uma tomada de turno. Logo, você acha que a relação de elaboração, nesses casos específicos, não desempenharia uma função mais pragmática do que semântica? Beleza. Tá me ouvindo? Só não sei se foi claro na pergunta. Não, foi claro, sim. Eu entendi essa pergunta e até fiquei me questionando depois, né? Eu acho assim, quando eu fui analisar, eu vi a elaboração lá entre as relações de conteúdo, né? Para mim, parece que tem um caráter semântico, porque quando ele faz uma pergunta, ele está adicionando alguma informação, né? Está elaborando o que veio antes ali. Tem alguns outros trabalhos de pergunta retórica, do Juliano, inclusive, que ele mostra que a pergunta retórica funciona como uma preparação. Mas como a gente está olhando para o mas e o que vem antes e depois dele, a relação que se estabelece entre os dois, eu achei que cabia mais a de elaboração. Então, para mim, tem essa questão semântica. Ainda é uma elaboração, tem uma informação adicional, e se eu fosse pensar em algum elemento que funcionasse aí de forma pragmática, eu olharia mais, eu acho que para o marcador mesmo, para o mas. Os trabalhos da Schifrin mostram lá que o mas é o marcador mais usado na tomada de turno não cooperativa, por exemplo. Aí sim eu acho que teria uma força pragmática, né? Mas é de se pensar, é uma boa pergunta, porque tem uns trabalhos o trabalho da Taboada também, acho que é a dissertação dela, né, que é voltada para textos dialogais,
ela mostra lá a relação de elaboração e sempre, assim, com critérios semânticos, mas é uma boa pergunta até porque a relação de elaboração está nos 2 quadros, né, a gente encontra ela no site da RST, pelo menos, nos de conteúdo, e eu não sei se é um erro lá, mas ela está na de apresentação também. Mas eu considero que tem um peso semântico maior, Luciano. Não sei se responde à altura do que você será. Eu achei muito interessante, né? Porque, assim, principalmente na questão da tomada de turno, né? Assim, eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso e isso só me deixa um pouco mais encucado com a questão da divisão entre, né, classificações semântica e pragmática, porque isso foi uma das coisas que mais me incomodaram, né, antes do estudo. Né? Eu não conseguia ver, né? Isso aqui é semântica, isso aqui é pragmática. Eu conversava com a minha orientadora, ela disse, você está arrumando confusão. Está arrumando confusão com a teoria. Eu disse, não, mas eu vejo, assim, as relações, elas exercem um papel. Todas elas ali trabalham, né, para a construção do texto. Né? Tem que ter um objetivo ali por trás daquilo. Então, por isso que eu senti a necessidade de propor uma outra classificação. Né? Assim, mas assim, não saiu nada da minha cabeça, não. Foi vendo fontes diferentes que eu cheguei a essa conclusão. Achei muito bacana também. E, assim, aproveitar aqui o gancho para a Sâmia. Né? Sâmia, assim, uma outra angústia minha durante a minha pesquisa era com relação a o que seria a unidade central, né, da redação do Enem. Porque, às vezes, sei lá, alguém pode achar que é o desenvolvimento, né, a parte da argumentação, outros podem achar até que é a proposta de intervenção. Né, assim, eu tive que chegar a um ponto, né, com a minha orientadora, né, de decidir da onde parte tudo. Né? E analisando alguns teóricos, né, alguns pesquisadores da questão do texto certo argumentativo, a maioria deles falam que acaba partindo mesmo ali da delimitação do tema e do esboço da tese. Né? Eu falo até esboço porque a tese vai estar diluída ao longo de todo o texto. Né? Mas ali na introdução, o que eu percebi nos textos é que o candidato ele tenta deixar claro, de forma mais ou menos explícita, ali, qual é a tese que ele vai né, defender ao longo do texto. Já deixa ali na introdução. Então, assim... E eu acredito também, Luciano, se você tivesse analisado, né, se o corpus fosse constituído por redações que não fossem de nota máxima, a unidade central talvez não estaria na introdução. Com certeza. Né? Pensando nesse quesito que aí eu acho que você já respondeu a questão que eu coloquei para você, né? Porque o ensino do texto dissertativo, argumentativo, tanto nos cursinhos quanto na escola, né? Eles dizem para os alunos, ó, o tema tem que aparecer logo na introdução. E se considerar que a tese, né, a sua tese, o seu posicionamento diante do tema é a unidade central, então se você analisar as notas máximas, né, parte desse princípio. Agora, eu talvez, se, né, fizesse uma comparação entre as notas, né, as notas máximas, as notas medianas, né, e as notas não tão boas, as notas ruins, talvez as unidades centrais não estariam na mesma posição, talvez, ali, né? Porque eles não iriam contemplar, talvez, essa questão. Não sei. Assim, meu objetivo inicial era pegar essas redações de nota máxima, identificar essa estrutura, e pegar redações de alunos. Entendeu? E a uma escola solicitar a produção de redações com essas mesmas temáticas e fazer um paralelo. Só que aí veio a pandemia, eu tive que mudar um pouco, né, o objetivo. Mas está ótimo, tá? Esse é o trabalho da gente. Gostei. Entendi. Não, mas eu compartilho também dessa questão de como identificar a unidade central, né? Ainda mais quando eu fui analisar, eu cheguei para o Juliano e falei, agora, o que nós vamos considerar como unidade central? É a solicitação ou é a denúncia? Né? E daí nós tentamos né, nos perguntamos o que é mais importante? É denunciar, né, apenas ou solicitar a mudança? Solicitar a mudança. Então, esse foi o critério, né? E daí depois nós tivemos alguns questionamentos, né, durante a apresentação da
da minha dissertação, né? Dessa escolha, estaria... E, na verdade, é só um apontamento, né? Pode mudar de acordo com cada anotador, né? Em superanotador, enfim. Eu queria fazer uma pergunta para o Luciano e para a Sâmia. Vocês dois trabalharam com textos aí que aparecem em contexto de avaliação, né? Contexto de avaliação de vestibular, ou, enfim, de entrada de universidade, né? Fazendo um trabalho científico, descritivo e tal. Como vocês pensam em levar, em traduzir esses resultados científicos que vocês têm para a sala de aula, para ajudar os alunos de vocês a entender melhor a organização desses textos, a ir melhor nessas provas? Ou seja, a transposição, né, eu acho. Termo, não sei. Bom, tem um lado, né, da questão do vestibular, da prova, que a gente precisa contemplar para o aluno, porque, querendo ou não, ele precisa seguir o comando, né, de redação ali, e eu sempre parti, né, e ultimamente estou partindo do princípio de olhar para esse comando, né, de redação. Porém, professor, algumas vezes os alunos, eles não seguem exatamente aquela estrutura fixa ali, não sei se, né, aquela estrutura do gênero, não segue, por exemplo, as palavras que estão no comando exatamente, mas eles conseguem, de uma forma satisfatória, contemplar o gênero, né? Então, eu sempre fico nesse impasse da questão do sistema, do vestibular, do gênero que tem que estar ali fechadinho com essas, e também da parte ali da escrita mais livre, sabe, assim, não fechada para aquele, porque a gente tem uma estrutura composicional para ensinar. Então, a gente passa essa estrutura composicional, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente fica tanto na estrutura composicional do gênero, que ele perde essas questões de interação, de comunicação, a própria questão da escrita mesmo. Ele se fecha e ele fica muito preso na estrutura do composicional do gênero, tá? Então, tem que contemplar a estrutura composicional, pensando nesse objetivo da unidade central, partindo da unidade central. Agora, eu consigo sempre pensar para os alunos, claro que eu não trabalho o conceito de unidade central, né? Não falo unidade central, mas eu parto da unidade central para desenvolver o texto, né? E às vezes aí eu fico mais na questão da unidade central, desenvolver, e depois eu falo dessa estrutura composicional. Porque senão o aluno não consegue pensar nessa forma mais comunicativa, ele pensa só na estrutura composicional do gênero, né? E esquece do importante ali. Não que a estrutura não seja importante, né? Principalmente para o sistema avaliativo. Assim, Você acabou, Sam? Posso? Sim, sim. Assim, no meu caso, né, não só a questão da unidade central, mas, assim, o que eu me deparo, né, assim, eu estou, apesar de estar um pouco afastado da sala de aula para poder fazer o doutorado, mas quando eu estava em sala de aula, eu vi o tamanho da angústia dos meninos, da escola pública, principalmente, que não tinham prática nenhuma e se sentiam incapazes de produzir um texto, sabe? Então, assim, a principal dificuldade deles era, professor, eu começo por onde? Como é que eu, sabe? É complicado. Então, assim, eu usava intuitivamente essa estrutura e via que surtia efeito, só que eu não tinha embasamento científico nenhum naquilo, era uma coisa meio que na intuição. E quando eu fui para o doutorado, não é porque eu queria ver isso, né? Eu quero mostrar que isso daqui, né, que isso aqui é possível, né, de trabalhar, porque eu vi o resultado surgir. Lógico, né? Eu não pretendo criar aqui uma estrutura para o aluno seguir a gente. É uma coisa para ele poder começar. Porque quando ele tem aquela estrutura, ele sabe para onde ir, é um caminho mais seguro para ele. Né? E com relação à unidade central, na questão da aplicação, o aluno ele tem que entender, assim, o comando da redação já deixa claro o que é que ele tem que fazer. Né? Na verdade, são duas ações ali, geralmente. Né?
tem assim, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, a gente tem que falar, né, da questão da falta de acesso, né, a eventos culturais, no caso, o cinema, e que isso precisa ser democratizado. Então, são duas ações ali que ele tem que desenvolver, né? Ele tem que dar um jeito de colocar aquilo dentro do texto. É complicado, sabe? Complicado mesmo. E o aluno, principalmente com o aluno que não tem noção. Eu já tive alunos de terceiro ano que não tinham noção nem de parágrafo. E, assim, comecei um trabalho no início do ano e um aluno chegar, um aluno está, inclusive, do turno da noite, né? Uma pessoa que trabalha, passa o dia trabalhando, né? A primeira redação que eu fiz com ele, eu costumo fazer uma redação no início do ano e guardar essa redação para depois mostrar como foi a evolução deles ao final. Então, quando você tem um caminho que possibilite, né, eles poderem iniciar a andar com as próprias pernas, isso é muito legal. E como eu segmentei as redações em unidades retóricas composicionais, e cada uma dessas unidades vai ter uma porção mais nuclear, se a gente ficar só com as porções nucleares de cada parágrafo ali, a gente vai ter o resumo do texto. Né? A gente vai ter lá na introdução, né, que vai ter a unidade central mesmo, lá, geralmente um enunciado lá que corresponde à delimitação do tema esboço da tese. Aí, as partes mais centrais dos parágrafos de desenvolvimento, nós temos ali o argumento, com um tópico frasal que ele vai utilizar. E lá na conclusão, também, eu acabei identificando, ele também começa ali com um tópico frasal, né, que é a porção mais central daquela unidade. Então, é um resumão, sabe? Existe uma estrutura, sabe? Isso aqui não é feito de modo aleatório. Olha, aí trabalho também, eu pego uma redação dessa nota máxima e vou delimitando, eu vejo, gente, olha as partes principais aqui de cada parágrafo. Olha como é que o autor construiu. Existe um pensamento, um projeto de texto, o Guarani fala muito disso. Existe um projeto de texto por trás disso. Então, eles ficam assim, eles, puxa, é isso que eu tenho que fazer, é só isso. Eles ainda dizem assim, é só isso. Né? Eles ficam motivados porque eles conseguem andar com as próprias pernas. E depois eles fogem, só gente, eu estou mostrando isso aqui para vocês, mas depois vocês vão andar com as próprias pernas. Eu não quero isso aqui para sempre, não. Certo? Então, assim, não sei se eu respondi a pergunta, eu acabo fugindo um pouco do assunto. Mas, assim, é isso. Gente, obrigado, viu, pelas respostas aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Se não, eu vou agradecer. Juliana? Oi. Uma questão também, assim, aproveitando que nós estamos aqui. Sim. Uma banca tão seleta, né? Um dos critérios, acho que na competência 4 do Enem, assim, para o aluno obter o nível máximo, que é o nível 5, isso daqui faz parte lá do curso de formação. Assim, ano passado, por conta da pandemia, eles acabaram divulgando material que era até então sigiloso. Mas... Então, assim, não estou quebrando nenhuma regra aqui, não, tá? Assim, para o aluno obter o nível 5, ele é obrigado a utilizar, no mínimo, né, 2 marcadores, que eles chamam operadores argumentativos, são marcadores discursivos. No mínimo, 2 operadores argumentativos interparágrafos, ou seja, o aluno é obrigado a marcar a relação com um conectivo. Mas isso daqui, para a gente que trabalha com RST, né, sabendo que essa relação vai emergir independente da questão do conectivo, é uma coisa muito complicada, uma coisa até simplificada. Quer dizer que o aluno, mesmo estabelecendo essa relação, né, subentendida ali, essa relação emergindo, ele não quer usar o conectivo, ele não vai chegar à nota máxima. É uma coisa muito complicada, eu queria saber se vocês pensam sobre isso. Porque essa foi uma das críticas que eu coloquei lá no capítulo de conclusão da tese, mas eu queria saber se eu estou vendo coisa demais, porque eu quero passar vergonha. Se eu vi que eu não acho correto o aluno tenha que chegar a uma nota máxima contando conectivo, sabe? Só o que vocês pensam sobre isso, já que a gente está aqui no simpósio que fala exatamente de conexão de orações conectivas, e aí eu queria ouvir a opinião dos colegas. Pois é, nossa, Luciano,
teorias, um dos princípios da teoria, né, de que as relações não precisam ser sinalizadas obrigatoriamente, né, as relações simplistas, elas emergem independentemente de marcas formais, né, e aí eu acho que eles estão cobrando que os alunos demonstrem que estabeleceram a relação e que comprove isso utilizando uma marca formal, conectiva, né. Enfim, eu concordo com você, eu acho que a relação pode estar lá mesmo sem o conectivo, né? O conectivo, o conector, enfim, sem a palavra que vai estabelecer a relação, né? Ele vai depender da teoria, né? Quem fala operador argumentativo, o pessoal da semântica argumentativa, né? Aí pode falar conector, conectivo, enfim. Mas eu concordo com você, eu acho que realmente a relação pode estar lá sem ter sido sinalizada por meio de um conector, né? As meninas não querem falar nada? Sâmia, Gabi? Gente, eu ia comentar que isso é uma coisa que eu sempre penso também, Luciano. Trabalhei um tempo atrás com correção de redação do Enem, não para o Enem mesmo, né, mas no formato Enem, e eu sempre ficava pensando nisso também. Parece que o aluno tem uma tabelinha para cumprir, né? Usou tantas conectivos, ele vai chamar de conectivos, usou tantos conectivos ou operadores argumentativos, né, como o Enem traz aí, atingiu uma determinada pontuação. E não faz sentido, né? Melhor que tenha um texto com coerência e às vezes nem usa o conectivo correto, né? Acontece muito também, a gente vê isso. Só um comentário mesmo. Ou às vezes eles utilizam conectivos demais, entendeu? Porque eles têm essa necessidade, então às vezes o texto fica todo, né, linkado, sei lá, cheio de conectivos e, enfim, né? Aí, mais uma vez, a questão da forma, né? Dessa questão da forma. Então, se a gente partir do tema, das questões discursivas para ensinar o gênero, aí teria algo mais satisfatório. Porém, também tem a questão, né? É a avaliação que ampara o ensino. E teria que ser o contrário, né? O ensino que vai nortear a avaliação. E a avaliação que norteia o ensino. Então, a gente segue conforme as provas, né? E às vezes é frustrante, porque você quer partir de uma questão mais discursiva, mas você precisa pensar nessa questão toda da estrutura composicional, principalmente quando você trabalha aí, né, focado nisso, né? Se você é um professor de redação do ensino médio, que a escola cobra isso, então você sente um pouco um robozinho em sala de aula, né? Ensinando aquilo que você não concorda e aquilo que você não aprendeu, né? É bem isso. É o que eu falei no chat. Tem um perfil em rede social que vende estrutura pronta. Faça essa estrutura e tire 1000 no Enem. Então, é meio frustrante mesmo pensar assim. E aí a gente tem que ficar nesse meio termo, né? Que às vezes a gente ensina a parte discursiva, você ensina lá aquela tabelinha, você fala, mas nessa parte vamos colocar aqui, né? Que eles argumentam, mas eles não utilizam os conectivos, os operadores, enfim. Eles utilizam outros recursos. E esses recursos são fantásticos, mas não são considerados. Então a gente fica nessa saia justa mesmo. Acho que é mais um motivo para corroborar com o artigo da Juliane, né, da contribuição da ST para a sala de aula. Acho válido, sim, legal, não exatamente a teoria dos seus termos e tudo, mas eu acho interessante que o professor ele absorva a teoria e consiga adaptar a ST para a sala de aula, bem possível, sim. Bem possível. Obrigado. Bom, gente, então agradeço muito a participação de todos, né, dos que apresentaram, dos que assistiram. Acho que foi uma tarde bem produtiva para a gente, né? E agradeço novamente a organização do evento pelo convite, por abrir esse espaço para a gente discutir. Obrigado, viu, Idrissa? Obrigado, Thaís. Bate uma fotinha aí. Então, obrigada, professor Juliano, obrigadão, Luciano, obrigado, Sâmia, obrigada, Gabriele, Thaís, né? Foi realmente uma tarde muito produtiva. Novamente agradeço aqui em nome dos professores do CCO, né, a presença de todos, a participação de todos. E vamos sim bater uma foto para registrar esse momento. A Thaís vai tirar.
Tirei, gente. Esqueci que eu estava com o microfone desligado, mas já tirei. Fez um print. Beleza. Isso. Obrigado. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tudo Até de mais. bom. Boa tarde. Tchau, tchau, gente.